Oi, pessoal! Hoje, dia 2 de julho de 2021, em pleno inverno, nós vamos ouvir palavras sobre um tema que tem muita gente que não quer nem escutar, que é estudar. Mas é um estudar diferente, esse até o título é um estudar tão diferenciado que vale a pena que a gente esteja reunido para ver como as coisas acontecem. Vamos lembrar que tem um trecho do Evangelho Eterno que anuncia, profetiza, que depois dessas tragédias do Apocalipse que vão acontecer, que a população do planeta vai se reduzir muito, o começo vai ser quase novo, só que já em outras condições de progresso, mas um começo quase novo. Nesse começo quase novo, depois de termos passado por tanta coisa, Deus vai fornecer condições de serem organizados cenáculos. Olha que palavra bonita. Cenáculos serão templos de estudos bíblicos e proféticos, ou seja, vai ser o que estamos fazendo aqui, mas aberto a muita gente, porque praticamente os que restarem vão ter interesse real nisto. Então, estamos nos candidatando a sermos até professores, porque desde antes do Apocalipse a gente já se fez conhecedor. Nós vamos falar sobre estudar, começando por nós encarnados, porque os encarnados podem estudar no mundo espiritual à noite, quando o corpo dorme, os duplos podem sair e usufruir dos cursos. Mas é óbvio que vai ter que ser um espírito consciente e que quer. Então, por causa disso, não é grande o número de espíritos que procura estudar do outro lado. Pouca gente é consciente de que pode fazer isso, quer e busca e sempre será aceito. Aí, uma coisa que a gente tem que lembrar, então eu não estudo porque eu não lembro nada. É assim mesmo, nosso cérebro é sólido, o que a gente aprende do outro lado é com o cérebro do perispírito. O perispírito voltando para o corpo sólido, quando acorda de manhã, não tem como passar o que estudou aquela noite. Os dados, tudo aquilo que foi estudado não vai ter plena recordação, mas sim o espírito volta enriquecido. Por quê? Porque quando um dia desencarnar, os espíritos voltam para casa, né? Os perispíritos chegam nesta parte espiritual trazendo tudo o que foi de experiência e o curso que foi feito, toda a aprimoração vai ser levada para o outro lado no cérebro espiritual. Então, tudo isso volta. Então, mas por que a gente poderia, quem sabe, lembrar? Não, não poderia. Não, não poderia, porque abrindo essa competência, abriríamos para viver duas vidas, isso é muito pesado. Já nos basta a carga de tudo que é compromisso espiritual, mas quando a gente estuda do outro lado, é, volta com mais segurança, volta com aquela sensação de conquista, com esperança de melhora, enfim. Tem também gente que busca educandários do mundo espiritual para se reeducar, não só conhecer mais, mas reeducar, percebe que precisa aprender alguma coisa e aproveitar mais a carne, esta retomada de vida na Terra. Então, se prepara melhor para as coisas que virão, melhora a si próprio, e ele vai levando esses valores conquistados, fazendo valer vida dupla, sim, mas em termos de conquista. Muito legal, né? Bom, então nós vamos começar falando um pouquinho de cada assunto. Foi muito difícil eu diminuir a quantidade de dados que eu peguei nas leituras que foram deixadas para nós como ponto focal de pesquisa.
Mas, então, vamos iniciar falando de professores. Um professor que me chamou muita atenção foi a descrição que o André Luiz dá no livro Missionários da Luz, do professor Alexandre. Ele fala com um entusiasmo, principalmente porque eu começo com ele. Porque ele é uma figura que todo mundo, só de olhar, já respeita, irradia uma luz que é dele próprio, e também ele magnetiza pela paixão que ele tem pelo assunto que ele está falando naquele dia, naquela hora. E outra coisa, ele é superior, lógico, mas ele não é afetado, como comentamos sempre, como falamos a respeito de obedecer hierarquia. Obedecer hierarquia significa: reconheço que você é maior do que eu, então te respeito e espero chegar lá, sabe? Então, os alunos percebem nele uma humildade, uma não afetação, e ele descreve que ele sempre faz uma oração a Deus antes de começar, e ele roga a Deus o dom de compreender o auditório, porque o auditório vai ter problemas que precisa ser colocado em pauta, aquela falha de um e de outro, e ele roga o dom de ser compreendido também. Então, ele se transfigura nessa hora, os alunos ficam acompanhando esse momento, porque altos mentores ficam atrás dele, assoprando, inspirando os temas e a forma que ele vai usar. É de apaixonar um professor desse, né? E também tem o Eusébio, que é um professor de uma escola que ele chama de Famintos da Luz. Esse Eusébio escolheu alunos necessitados mesmo de ajuda na base mesmo. Então, muitos são, a maioria, pouco espiritualizados, alguns são encarnados, outros são recém-desencarnados, então eles chegam lá ainda com vícios, dúvidas, sustos, enfim. Então, trazem os problemas da encarnação, eles percebem que falharam. Então, ele mostra também paciência, sabedoria, ele vai orientando, agora faça isso, façam aquilo, e as pessoas vão ficando acalmando, ganhando confiança, e ele colabora demais com equilibrar os seus alunos, e quando a pessoa tem paixão pelo que faz, veja só, este professor Eusébio desce semanalmente para a crosta para poder atender os alunos que não conseguem subir até o nível de de onde partem os ensinamentos dele, não tem elevação suficiente, então ele desce para falar. André Luiz até coloca, o que ele faz é uma psiquiatria iluminada. Ajuda muito. Então, a gente percebe quando há a descrição de quem ensina que o amor toca, sabe? Não vai dar aula com raiva, vai com paixão. Eu estou fazendo pelos alunos, é lindo. Então, dados esses exemplos, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre escolas. Escola, eu vou iniciar por um manicômio. Como assim? Um manicômio, escola, sim, é importantíssimo lugar onde se estuda o que não fazer. No mundo espiritual, obviamente, abaixo de terceiro céu e meio, do plano do nosso lar para baixo, existem esses lugares, porque é o lugar que eles próprios falam, aqui é onde vamos estudar a colheita. Então,
a semeadura foi feita, a colheita não foi feliz, e aí tem os fatos que as pessoas levam para o outro lado, mas tem que ser estudado, tem. Porque quanto mais casos você analisa, mais conhece, mais melhor você pode aconselhar. Então, tem padecimentos horrorosos, espíritos que não conseguiram vencer, enfim. Então, nesse hospício, humano, eles conseguem estudar aquilo que é relativo não, resultado de de uma série de desequilíbrios, de desligamentos, de desvios da mente dos padrões divinos, das leis universais. Ali tô vendo, você fez isso, né? Tô vendo a importância que tem andar dentro desse eixo. Então, naquelas alienações mentais, a loucura dos homens e das... Porque lá a pessoa chega como realmente é, mas muitos, eles eram aparentemente equilibrados aqui na carne. No campo social, tudo bem, eu converso, eu tiro carta para dirigir um carro, eu tenho meu emprego, mas no mundo espiritual não tem como esconder que há um desvio muito forte do padrão mental e como fazer. Como fazer para trazer isso de volta ao padrão de... Por onde eu começo a volta à normalidade? Então, tem que trocar de volta aquilo que, em vez de usar padrões divinos, usaram ilusões passageiras da carne. Então, esse apego ao que é material e ilusório, chega do outro lado, eles entram em desespero, tem que haver uma forma de ir devagar. Justamente, né, ponderando sobre isso, na coleção de André Luiz é muito cheio de exemplos, e eu estou falando dele de novo, porque ele fala, estudei incansavelmente esse tipo de efeitos, investigando as causas. E aí, os fenômenos que acontecem, examinei de perto. E procurei saber tudo aquilo que Freud dizia na sua teoria. Caso vocês não saibam, Freud tinha escrito, eu não sei o que aconteceu, mas ele comentou num livro, numa entrevista, uma coisa assim, que ele tinha escritos sobre a mediunidade. Escritos, livro. E não foi ao ar, porque pela época e não se aceitava essa ideia. Então, ele percebe que, quando ele estudava Freud, ele percebia que tinha alguma coisa faltando para fechar as explicações, e ele mostra que deste lado, ou seja, no mundo espiritual, é que ele consegue estudar as origens das psicoses, sabe? Aqueles desequilíbrios, complexo de inferioridade, recalques, um libido assim, mais assoberbado, enfim. Tem alguém aqui com microfone aberto, Cristina? Cristina Rise, seu microfone está aberto. Ok. Então, ele fala, vocês percebam que aqui no mundo espiritual é o elo. Por quê? Porque muitas vezes o nosso irmão Freud baseou as experiências de conserto de problemas mentais à subconsciência, ao subconsciente e tal, quando, na verdade, chegando no mundo espiritual, a subconsciência, a palavra tão difícil e carregada, na verdade, ela vem aquelas carências, mensagens que vêm de dentro para fora, nada mais é do que as emoções, os desejos, impulsos, tendência de outras vidas.
Então, como a gente carrega em nós, no nosso perispírito, entra na carne, sai da carne, entra na carne, sai da carne, nosso perispírito é uma soma. E aí, então, na encarnação vem aquelas projeções das realizações que a gente teve, ou erros também, né? Então, ele encontrou mais segurança de dizer, ah, sim, vai levar mais do que uma vida para consertar, não vai ser imediato, então aquela ansiedade de tem que sarar, tem que ser real, pé no chão, vai levar tempo, reaprender. Ele tem lá menção, muito bom ler todo e qualquer livro que ele escreveu, foi Jesus que conduziu toda esta andança nessa coleção, e o pensamento é um foco muito importante dele, e para nós muito importante da gente entender. Porque conforme a pessoa teve fixação mental, aquilo fica em volta na aura, chega a formar um ovo, uma casca. A pessoa não consegue enxergar para fora. Então, ainda nós estamos longe de conhecer o poder criador total de um pensamento. E sabemos já que ele aglutina, que ele forma formas, tanto é que o poder criativo do outro lado é uma coisa muito séria. Constrói casas e, por que não, monta planetas. Os engenheiros cósmicos vão construir planetas com o poder criador, com a mente. Mas, para quem está começando e erra, e vai jogando aquela força, o pensamento puro em cima daqueles temas fora de harmonia, ele chega a dizer, nós temos que fazer de tudo para libertar todos, desde o começo, um segurando na mão do outro para libertar daquilo que perturba a vida íntima nessa estrada de evolução. Nossa, né? Por que não dizer? E, portanto, ele fala, o que muito nos escraviza é a ignorância, a miséria, não de dinheiro, a miséria humana, mental, a preguiça é uma trava, tanta coisa para ser feita, ah, não, depois. Isso tem espírito que desencarna, continua do outro lado assim, egoístas, muito sério isto, crueldade, prazer de fazer o mal, os crimes e tudo mais. Então, isto tudo tem que ser muito bem estudado, uma forma de aglutinar gente que queira entender profundamente esse tema e entender a lei do karma o suficiente para passar para o outro e dizer, pessoa, ação e reação, o que você faz, você vai sofrer em si mesmo, entenda lições de Deus de que você já passou no passado, não é brincadeira. Isto é um estudo profundíssimo e pessoas que têm paixão por ajudar pessoas carentes fazem isso com muito prazer. Uma coisa muito importante que todos nós deveríamos pôr em prática é ajuda o teu inimigo. Ajuda. Sabe aquele amai-vos uns aos outros? Ajuda. Coloca ele em pé. Faz ele progredir. Porque eu não sigo para a frente se eu estiver olhando meu inimigo precisar de ajuda e eu não me colocar nessa ação. Saber é fácil, mas colocar em ação. Então, a nossa serenidade, os nossos remorsos vão embora. Desencarna de consciência tranquila quem fica mastigando menos raivas e entendendo que se a pessoa fez aquilo, fez para ele próprio, vai colher ação e reação. E eu estou fora. Eu vou ajudar ele a mudar, vou fazer todo o possível para que esse espírito melhore.
Bonito isto. São estudos. Então aí na sequência tem um comentário que ele faz tanto espírito na carne, desintegrando os átomos em forma de bombas, e ali no mundo espiritual eles estudando a aglutinação dos átomos, aquilo que a energia consegue transformar em objetos, em animais, em plantas, tudo isso é estudado do outro lado e nós aqui fazendo bombas. Mas enfim, nós somos caminheiros, nós andaremos progressivamente e acertando e errando, nós vamos com as nossas forças mentais, nos ajustando nas manifestações, né, porque uma hora cansa errar, uma hora cansa sofrer. Então, nos mais variados, até nos planos da natureza, vocês já viram plantas sofrendo quando são jogadas nas plantas, vibrações negativas, acaba virando tudo para nós, é a nossa saúde que também sofre. Enfim, devagarinho a gente vai aprendendo. Muito bem. Uma coisa que eles estudam como matéria, e já em planos um tanto mais superiores, ainda dentro do tema pensamento, o pensamento a gente não para, o tempo todo estamos pensando, então no campo cósmico, não é só aqui em volta de cada um, não, a gente percebe que tem energias, isso já foi medido, e que alteram, formam correntes elétricas, correntes magnéticas, para efeito de cura, cadeia de mão, enfim. Mas eles lá do outro lado estudam muito mais profundo, eles têm outras formas de avaliar, a vidência espiritual ajuda muito, então essas manifestações são estudadas da mesma forma que são estudadas velocidades de cor, enfim, o campo que elas fazem de, como num cristal, dividir as 7 cores fundamentais por causa da velocidade de cada luz colorida. Lá, então, no mundo espiritual, também eles medem a velocidade de cada pensamento. E eles classificam os pensamentos, as emanações dos espíritos angélicos, são muito mais rápidas, muito mais curtas as ondas, esse campo energético, esse fluxo energético não tem nada a ver com espírito, vai decaindo, é tudo em gamas, e aí vai passando por uma humanidade normal, velocidade mediana, da mente humana normal, até que chega nas ondas de pensamento dos animais. Não é uma onda que faz um pensamento contínuo, é fragmentado, mas tudo isto é estudado. Podem encontrar isso no livro Mecanismos da Mediunidade, mecanismos mesmo, estuda-se como fosse um ramal como fosse não, é um ramal da física, só que não da carne, fora da carne, tá bom? Então vamos usar agora a nossa inteligência para procurar entender os métodos que eles usam lá. Como será que eles têm um professor, talvez um computador, como eles dão as aulas? Poucos métodos, porque tem muita coisa para ser falado. Mas, por exemplo, vamos pegar uma lesão no corpo espiritual, no perispírito. Como é que eles vão estudar? Sim, eles têm máquinas também como nós. Eles vão estudar o tecido duplo espiritual do perispírito, de alguma ferida, algum câncer. Eles vão estudar o tecido em máquinas de precisão. As máquinas que temos aqui vieram de lá. Inspiraram engenheiros eletrônicos, eles captaram e fizeram cópias aqui. Lá tem aquilo e mais.
Na sequência, não se esqueçam que eles podem contar, para estudar com alguém que está doente, da ficha, sabe, aquela ficha kármica de todos nós, que eu já mencionei, que quando a gente vem para a carne, assina, eles tendo a ficha, eles já vão saber por que aquele órgão está doente, do passado ou foi desta última vida. Então, tem isso. Somando isto tudo, com estes dados, eles vão saber se isto pode ser reversível, agora tratando, ou é irreversível e, portanto, vão ter que voltar estes espíritos, que não dá para tratar agora, de novo para a carne, às vezes para encarnação curta, às vezes para encarnação mais longa, mas esses doentes, todos nós, fomos tratáveis nos nossos erros, e se não for uma coisa muito grave, chegando do outro lado, completa o tratamento, senão vai ficar até sair da mente aquilo que é causa daquelas doenças. Então, este é um método. Ficha kármica. Os psiquiatras vão usar muito nossa ficha kármica. Outros métodos, o velho e bom livro que pega na mão e vira folha, tem. Os livros em tudo quanto é formato, tipos de letra, papéis diferenciados, capas que são telinhas de imagens, enfim. Aí vocês podem imaginar um atlas. Eu lembro, eu estudava muito atlas na aula de geografia. Não. Não é a casca que vai ser estudada. O atlas vem com os mapas de cada faixa, de cada céu, falando, mostrando as céus superiores, pode ser estudado, e céu inferior, cada característica, porque este é o mapa do diagrama terrestre todo, tá todo diagramado, todo separadinho para o que chega, se tiver vontade, vai ter planos, subplanos, as divisões, características, tudo colocado lá nesses mapas. Mas o que não temos aqui, por exemplo, no plano das crianças, onde as crianças ficam agrupadas no subplano, vamos falar das crianças no futuro, ali existem globos espalhados, e eu vou falar de um só, por exemplo, que a professora estava levando crianças para ter uma verdadeira aula de botânica, mas como seria, vou estudar plantas. Aparece ali um globo. O globo é de vidro, baixinho, as crianças podem olhar lá dentro, e lá dentro tem flores, folhas, árvores, as plantas, e aí é focalizado o que é o tema de hoje. Então, uma samambaia? Ah, tá bom. Então, foca a samambaia, e aí aparece diante da criança o começo da samambaia, as primeiras samambaias que a gente só tem notícia pelos fósseis. Com esses fósseis, iniciando a demonstração, a criança vai olhando naquele globo e vai vendo aquela samambaia progredir até o dia de hoje. A criança acompanha e depois ela é convidada a ter prestado atenção e fala, pelo que você viu de progresso, como você imagina que vão ser no futuro as samambaias, ou as aves, esta ave, ou esta fruta, enfim, aulas nesse teor dentro de globos de vidro, e com a parte falada também de como foi a evolução, por que mudou, o que houve naquela região. Que tal? Quem dera, né? Para nós é decoreba, nomes técnicos, mas enfim, a criançada se diverte muito, e eles vão andando e também ensinam a elas se temos ou não temos na carne, porque aquela criança pode estar perto de reencarnar,
E já é falado para ele: "Tá vendo essa fruta que você come aqui? Lá não tem, é só daqui", enfim, já vão dando até estas informações. Outra coisa que é apaixonante é uma ferramenta didática que ainda não temos, só temos um pouquinho, que é holograma 7D. Podem procurar no Google, tem algumas cenas curtinhas em 7D. 7D, a gente já falava de 3D, agora é 7D, ou seja, dá para ver toda a volta do tema. Então, eles, por exemplo, levam o visitante ou quem acabou de chegar da Terra, ou se quer aprender, levam para um estádio, coberto, assim, fechado, grande. Ali tem o globo no centro, dentro de um pedestal, e um raio de luz bate nele, aquele globo absorve e começa um brilho vir de dentro para fora. Aquele globo já devidamente alimentado recebe outro raio diferente, mais intenso, que faz aquele globo sair do pedestal e crescer, crescer até ficar um globo gigantesco, porque aquele ambiente ficou com uma luz que parece uma neblina. Então, é uma projeção nesta neblina e diante das pessoas, porque o tema desta aula foi escolhido o globo terrestre. Então, era o assunto, ele cresceu e aí começou a girar devagarinho para dar tempo de todos aqueles que foram ter esta aula irem pegando todos os detalhes. E esta que eu estou descrevendo foi da atualidade. Então, mostram para ele como são as montanhas, os climas, as pessoas, o povo, como está dividido, algumas dentro de montanha, outros cidades, enfim, mostrando como as águas fluíram naquela região. As cidades aparecem em miniaturinha para o pessoal poder ver como está a cidade e tal. Então, dá para ver tudo isto com detalhes, enquanto alguém vai falando e vai mencionando, aqui estamos, aqui é isto e aquilo, explicando. Mas, o tema foi a atualidade. Só que pode haver a escolha do início do planeta. Toda a história, no prazo de o quê? No nosso tempo de 1h30, vai aparecer desde que o planeta foi formado, até a atualidade e até o futuro, como vai ficar depois do Apocalipse e completar suas movimentações. Então, pode haver uma regressão de eras, pode haver o adiantamento com detalhes, enfim, desfila, não é um cinema, é sólido, é um desfile da realidade diante da pessoa que está assistindo. Dá para ver quando que o homem deixou de ser da caverna, passou a ser inteligente, enfim. No livro também, a Vida nos Mundos Invisíveis 1, é descrito todos os primeiros conhecimentos de alguém que chega no mundo espiritual agora. Tem lá no site nosso, gdpatriarcajacó.org.br. Nos downloads, os livros estão lá, mas nesta coleção, que foi escrita na Inglaterra, foi escrita justamente para que a Inglaterra deixasse, era uma cidade importante da Europa, do mesmo jeito que Paris foi e Kardec foi para lá. Então, em termos de espiritualidade, aquela época foi muito grandiosa. Então, eles têm a descrição da pessoa que acabou de chegar, descrever o salão, por exemplo, dedicado à arte, à pintura. Então, eu sempre quis desenhar, eu quis sempre saber pintar e nunca fiz. É a tua vez,
Porque no mundo espiritual, a gente tem a memória do perispírito, não tem mais o corpo. Então, tudo aquilo que fecha a nossa inteligência lá, deixa de haver, a nossa memória capta, e a gente não só aprende, como também aprende a desenhar, aprende técnicas, basta principalmente querer. Então, nessa de pinturas, tem galerias para você ver por exemplo, a Mona Lisa está lá, mas não a Mona Lisa que o artista queria fazer, que ele fez. Está lá o quadro que ele tinha em mente na hora de fazer. Então sai diferente, sai mais bonito do outro lado do que quando ele fez na carne. Também uma coisa que me apaixona essa ideia de estudar literatura. Tá bom, literatura não quer dizer, lá tem, tudo que você pode chamar de literatura tem em salas, tanto você pode ir, por exemplo, na pintura, você pode ir em salas aprender os vários temas de pintura que essa humanidade já atravessou. Modernismo, pontilhismo, enfim, todos os cubismo, todos os jeitos de arte, está tudo lá. Mas, escrita, olha a paixão. Também por salas, tudo que foi escrito em termos de literatura moderna, em barroco, todo realismo, todas as escolas literárias. Mas pensa numa coisa apaixonante, a biblioteca. Por que apaixonante? Eu sempre detestei biblioteca, muita coisa para ler. Pensa numa biblioteca que fala da história da humanidade como ela foi. Ali não tem lugar para mentira. Todos os livros que qualquer um possa pegar vai conter só a verdade. Ah, mas o fulano foi um grande rei. Não, não foi. Venha ler sobre a vida dele e não só o que os outros viram. Venha ver o que ele pensava quando fez isso ou aquilo. O pensamento, o que levou aquelas pessoas justamente a se moverem desta forma em direção a uma invasão, enfim. Tudo isso está na biblioteca. Nada a não ser a verdade. Não pode entrar nos reinos mais elevados uma coisa que seja mentira. A história da igreja, das religiões, quem trouxe a religião e o que pensava. Aqueles homens que por fora diziam que serviam a Deus, mas não era bem assim na hora de colocar em prática. Está tudo lá, tudo, todas as fases. E outra coisa que eu acho muito importante todos nós sabermos é que aqui eles não deixam mexer em livros antigos porque as nossas mãos podem arrebentar as folhas, sujar, engordurar. Lá, não. Todos os materiais são livres de acesso, nada mofa, não há cupins, não amarelam. Então, pensa, pegar a Bíblia e ver antes que tanta coisa fosse inserida, modificada, como ela foi de fato escrita, enfim. Tanto é que a pessoa que escreve fala, toda vez que o pessoal não me achavam, eles iam me buscar na biblioteca, porque ele ficava lá mesmo, com certeza. Muito bem, volto a falar que todo e qualquer conhecimento não é uma coisa que você diz, ai, que tédio, eu vou ler, porque lá a memória funciona, a atenção, o foco. Eu não falei de música, por exemplo, porque nós vamos falar um dia só sobre a música e seus valores. Mas lá também você queria estudar piano, não quis, não deu tempo, demora demais, lá é quase imediato. Então, só para vocês terem ideia, tá bom?
As localidades de estudo têm a nossa capacidade de entendimento fica mais aguçada lá. Nós passamos a entender melhor e não esquecer, então a nossa intelectualidade se expande muito rápido, só que precisa querer. Acabei de falar, naqueles problemas mentais. Uma das coisas que temos que tirar é preguiça, moleza. Quem nos conduz para frente é a nossa mente querendo. Então, lá, por exemplo, qualquer escola passa a ser o lar das ambições que você não cumpriu. Ah, eu queria ter estudado, vai lá, está aberta, todos serão recebidos, não tem vestibular, fará o curso que quiser, para distrair até, muita gente faz cursos para distrair, e cada estudante é tratado individualmente, porque cada um vai ter um foco. Esta é uma grandiosa diferença. Vocês perceberam que não tem nada a ver com aqui, porque do outro lado, as nossas ferramentas e capacidades são outras, né? Falei de arte, falei de biblioteca para estudar a história real das coisas, vou falar agora de um estudo que é muito interessante. Eu estudei, achei que sabia muita coisa, mas a hora que eu li no livro, eu entendi muito mais, a mente se abre. Um dos focos de estudo é a cor. Oi, assim, a cor. A cor é tão grandioso e profundo, a capacidade dela agir, complexo o foco de estudo, muito complexo, porque envolve conhecer sobre velocidade de ondas de luz, envolve o que aquela luz age na mente, envolve o que fazer com maior graduação e menor graduação. Só para vocês saberem, a medicina chinesa, aliás, antes disso, existe cura por luz. A fototerapia existe usando cores para deixar na arquitetura também, você não vê nenhuma classe pintada de vermelho, porque não é uma cor adequada. Nenhum hospital coloca listas enormes nas paredes, porque não é a mente não suporta. Então, por exemplo, existe o saguão, o departamento que mostra a cor laranja. Então, desde o laranjinha mais suave, quase branco, quase esmaeçudo, até o dourado forte, aquele vermelhão. Para que serve? Numa planta, num vegetal, quando ele é cor de laranja, ele absorve melhor qual vitamina, vocês percebem? Quando eu falei de um dos índios, o Asa Brilhante, que trabalha com vegetais, montando remédios, ele monta o remédio pela cor. Ele vai juntando e por aquela cor ele diz, este é bom para o pulmão, enfim. Vai juntando vegetais até formar a fitoterapia com a cor perfeita para aquele órgão. Então, no vermelho, por exemplo, começa no rosa pálido, qual é a atitude que devemos, ou quando usar, enfim, até a rosa, a dália mais carminha, aquele vermelho mais carregado. E assim vão indo, estudando os efeitos tal, até para os animais, tem animal que vê melhor o amarelo, por exemplo, os pássaros que precisam enxergar o pólen e outros animais que enxergam outras cores, e tudo isso é estudado, porém, o branco é só estudado nos planos mais elevados, porque o branco é a junção de todas, é muito poderoso, e não é a todos que vai ser aberto o estudo a partir só de um céu para cima. Então, por quê? Porque, por exemplo, se a gente coloca a roupa de uma certa cor,
a gente vai começando a escolher a minha cor predileta, porque você precisa daquele favorecimento daquela cor, ou pode ser que é a tua cor favorita, porque é a cor referente ao plano onde você já chegou, enfim, o ambiente que a gente está, a luz que te acalma, ou a luz que te deixa nervoso, enfim. Tudo isso é muito poderoso, e muita gente não faz ideia que uma matéria maravilhosa para ser estudada é a cor, que também vai ser aplicado em outros planetas. Aqui a folha, a vegetação é na maior parte verde, outros planetas terão, devido à modificação de química, folhas vermelhas, o céu de outra coloração, porque a química lá é diferente. Mas tem isso também. Então os resultados, às vezes eles acham resultados que estudei, pesquisei e encontrei que tal cor faz isso, faz aquilo, mas ainda não podemos aplicar, não é hora do planeta saber, só depois que os sobrantes, os que ficarem por aqui, terão entendimento, porque não pode ser colocado diante de alguém que tenha maldade, de mau uso, vontade de mau uso, entenderam? Então, esse é um exemplo, a cor. Estuda-se doutrina? Opa! Estuda-se muito doutrina como um estudo real, porque afinal de contas, este tema, esta matéria, é para a nossa própria evolução. Então, do mesmo jeito que estudaram e fizeram carros e aviões para efeito de nosso transporte, obviamente que a doutrina correta, a verdade, deverá ser explicada, porque ela vai te mover para o não erro, para o não desperdício de tempo, foco em evolução. Então, para quem que vai ser dada a aula? Vai ser dada a aula numa escola da verdade, é a escola da verdade. Como assim da verdade? Porque muita coisa foi colocada como verdadeiro e não é. Necessidades de ritual, precisa ter uma estátua para fazer oração para esse ou para aquele. Isso tudo eles vão mostrando. Vejam, não é assim, não é verdade. Espíritos de outras esferas, altas esferas, vêm ter o prazer de poder passar adiante aulas magníficas para todo mundo aprender a não se separar um do outro. O foco, um dos focos é que a gente entenda que somos irmãos. Ah, mas agora eu não suporto aquele... Ah, agora você não suporta. Mas na próxima vida, esse que você não suporta vai ser teu filho. Sabe, as leis vão fazendo com que a gente encontre e desencontre até a gente aprender que somos um só, manifestação de Deus. Então, o que eles ensinam é que a gente tem que procurar em Deus, em todas as manifestações, o que é nosso, e também em nós temos que procurar aquilo que é de Deus e botar para fora. As minhas competências, é Deus que me deu, minha inteligência, eu estou falando meu, assim, de forma geral. Então, tudo isso é ensinado de que forma? Conhecer, sim, mas práticas. Como eu posso, a praticabilidade daquilo que eu aprendi é sair usando. Então, temos que procurar colaborar com o outro. Se todos colaborarem com o outro, quando nós próprios precisarmos, vamos ter um amparo. Então, as salas onde são estudadas, quando é em sala, porque o estudo é em todo local, encontrar Deus em tudo, tem um porquê em tudo, as salas ali têm decoração de flor, é uma sala
O professor vem com roupas normais, fala com naturalidade, não tem aquela coisa de irmãos, oremos. No máximo ele fala assim, vamos agora orar para encerrar o trabalho, uma coisa muito fluente, fluida, ajudando a gente a entender, perceber que as coisas são tão simples, em Deus tudo é tão simples. Então, na verdade, a gente aprende a ser sincero, real, procurar o melhor. É um sagrado egoísmo de procurar ser melhor, sabe? Enfim. Então, eu quero falar justamente sobre essa ciência da criação como um tema agora, porque eu estou falando de temas, ciência da criação usando o poder da mente. Em vários pontos dessas nossas instruções, nós vamos falar do poder de criação. A música cria, nossos pensamentos criam coisas tangíveis, formas tangíveis. E esta ciência da criação é muito estudada em vários estágios. Mas como assim vários estágios? Sim, quando as pessoas são crianças, neste plano um pouco mais aqui, aprende isso, um pouco mais aqui, vai evoluindo e vai desenvolvendo esta ciência de criar com a mente. Então, nesse uso de conhecimento, vai formando um perito. Se quiserem focar, vamos pensar num engenheiro cósmico. Este engenheiro cósmico já vem faz tempo gostando de construir, de fazer ambientes, de fazer uma casa, de projetar um novo tipo de edifício, um modelo diferente. Ele passa de engenheiro simples para elétrico, para eletrônico, para magnético, porque lá na frente vai construir um planeta inteirinho. Não sozinho, são equipes. O botânico, o biólogo, a mesma coisa, desde pequenininho, gosta de plantinhas, gosta de vegetais, adora passear numa floresta e vai sendo treinado a fazer com a mente um pássaro vivo, enquanto ele quiser avivar aquela criação. Não é vivo para sempre. Criou, vai ficar ali enquanto ele estiver pensando. Quando ele, tá bom, já não quero mais, aquilo vai esmaecer. Este é o poder de criação. Nós vamos falar muito. Então, é uma coisa que se ensina, mas não é uma escola. A criança vai sendo ela mesma, se peneira naquilo que ela quer, é um treino de uma excelência fora de série e é extenuante até, porque eles botam para treinar e treinar, mas não no sentido de cansar, não pode parar muito, enfim. Até que o aluno fica perito, aí ele troca de região, troca de foco, aprimora, e só muitos planos acima é que ele vai ver por que ele foi gostando tanto daquele treino e onde ele vai ser usado. No finalzinho dessa caminhada, ele vai poder acompanhar um engenheiro cósmico, um biólogo, enfim, esses que são criadores. Ele vai andar junto, então ele vai trabalhar em algum outro planeta, nas diferenças possíveis, na biologia, nos corpos humanos, terrestres, marcianos, venusianos, vai estudar e vai poder criar aquilo que ele quiser, mas ele vem se fazendo através do tempo, tá? Podia ser a criação de um novo cosmos, mas enfim, a gente não, nós aqui não temos, claro, a noção de até onde isso vai parar, mas é muito prazeroso para quem pega este caminho. Outros pegarão outros caminhos. Ninguém se faz em uma só função.
Por exemplo, Dr. Bezerra conduzia uma legião de médicos, depois foi para conduzir o nosso planeta, está se preparando para sair do cargo, o cargo fica, outros virão. Evolução, mas onde vai ser, a gente percebe sempre no cargo de liderança. E não pula de uma hora para outra, vai sendo preparado. Dei exemplo dele e vale para todos. Ninguém nasceu pronto, ninguém se faz a não ser muito devagar, tá? É sempre assim. Uma ferramenta, prestem atenção e se coloquem no lugar. Uma ferramenta útil para os espíritos e que é uma aula que não tem preço, é a visão das nossas próprias vidas passadas. Nós um dia seremos chamados a cada desencarnação, assim que a gente fica mais lúcido, mais desligado, estava doente, sarou, você está bonzinho? Tá? Então agora nós vamos te chamar, você vai para um lugar onde é, você vai ver as suas vidas passadas. Vai entender os porquês, onde acertou, onde errou. E não é simples. Tem livro que chama Salão Azul, tem livro que chama o Salão dos Espelhos, tem livro que descreve que não é espelho, é uma pedra preta polida que vira um espelho de tão brilhante, enfim. A pessoa é levada para o local, vai ficar em preparação para entender o que vai ver. Vai meditar, beber água fluida, vão cuidar dele, enfim. Aí, então, ele vai sendo avisado que pode ser que ele veja cenas fortes ou que ele passe por terrores, porque ele vai ver tudo aquilo que fez e ele vai também, na hora, ele e nós, né? Todos nós, temos que ir para esta aula cientes do que vamos ver e conscientes de que vamos encarar tudo o que fizemos. Olha que ferramenta, que aula. Às vezes não dá de uma vez só, tem que ir em partes, depende do espírito. Sabe aquela frase que Jesus pronunciou, que os vossos atos não te envergonhem se forem contados em público? Isto Jesus falou, porque vai haver um dia isto. Então, é como se a gente fosse um grande CD, um DVD, que vai ser projetado, porque a gente senta confortavelmente, bate em nós uma irradiação e projeta a nossa memória espiritual ali. Então, vem vindo as cenas daquele que você xingou, era tua mãe na vida passada, você feriu, porque você encontrou aquela pessoa que te deu a mão, porque fulano era teu vizinho, essa escola que foi feita, essa profissão. Sabe aquela hora que você achou que ninguém via? Está sendo projetada de alguma coisa, sei lá, vou falar genérico, aquela bala que você pegou no mercado, a uva que você tirou para... Aí eu ia experimentar, sei. Se todo mundo que entra no mercado tira uma uva, é o respeito, tudo isso, onde foi a falha, mas não é essa projeção no formato que nós temos de visão, mas nós vamos ver o ambiente espiritual também, o lugar que a gente escolheu, tudo isso. Portanto, você perceba que não é uma coisa simples, não é uma experiência que é tranquila, mas quando tudo volta, porque a gente vai preparado para isso, lógico. Quando volta ao normal, apagou, descobri porque eu tive essa doença, descobri porque tive que casar com este, porque briguei com aquela, tudo, já descobri. O que vai ficar é a lembrança de tudo que foi falado,
vai ficar na lembrança, a memória tá ok, e aquela noção de Deus. A perfeição das coisas ruins que eu tive e por que tive que passar. A perfeição infinita da divindade. E também as leis que regem. Você fez, agora toma. É teu. É teu o castigo, mas também gloriosamente, sabe? Aquilo que você ganhou de presente foi porque você fez tudo certinho. No dia que a gente reencarnar, porque veja, tudo tem um propósito da gente ser melhor, a gente vai reencarnar cada vez melhor, discípulo, aluno do próprio Deus, das leis, de toda a infinidade de verdades que formam a grandiosa verdade. Que ferramenta, hein? Fala sério. Também tem laboratórios para os químicos trabalham muito, fazem descobertas, trazem para cá remédios, intuição, eles vêm com a resposta, olha, deixa eu pegar um papel, este papel é a solução, eu vou deixar com você, você pode estudar, porque é a solução de tal problema. Aí a pessoa desce para cá e escolhe aquele que tem capacidade de entender o que é mostrado. E aí ele fala, fui eu que descobri. Não foi, mas tudo bem. Nesse livro, A Vida Além do Véu 1, a gente descobre um trecho que Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão, sempre falou. Eu sempre brinquei nos laboratórios do mundo. Ele falava isso. O que ele queria dizer? Que tudo o que é alta ciência da humanidade, para ele, do outro lado, que do outro lado ele tem o cérebro completo, com todas as memórias de todas as vidas. Para ele, do outro lado, por isso que ele dizia, eu brincava. Então, este livro mostra um laboratório e uma criança brincando, e deixam ele brincar à vontade. E o que ele comenta, o cara que escreveu, ele comenta que esta criança nunca estava no caminho, nunca atrapalhava, não aborrecia, questionando, que é isso, que é aquilo, nunca. Mas, quando ele percebia que estava acontecendo uma dificuldade nas pesquisas ali, ele apontava. Ele, criança, apontava, será que não seria melhor fazer de tal forma? Os grandiosos cientistas olhavam e falavam, é a chave de saída desse problema. Ele sempre mostrava que a chave da solução era simples como Deus é. Então, os estudantes aprendiam a simplicidade de buscar soluções, tudo muito simples, em Deus tudo é muito simples, e os problemas em particular podem depois ser ampliados para o geral. Eu tive muito prazer de colocar diante de vocês aprender sobre intuição, aprender sobre que alguém pode trazer para nós o conhecimento e que ele já falava nos laboratórios do mundo, eu passeio. Agora, para ir caminhando para o final, eu devo também completar os estudos, avisando que de um certo céu para cima, não há mais socorrismo, já comentei a respeito de comida sólida, não há mais doenças, enfim, porque os espíritos já estão acertando e, portanto, não trazem mazela. Nesses planos superiores, de um certo céu para cima, já começa um estudo profundo para sair do planeta, passar do sétimo céu e ir para o céu intermundos. E, lógico, tem que começar do início. Então, neste plano, a universidade, todos os espíritos que passam por ali, têm que frequentar esta universidade, que ela é formada por 4 torres, e 4 torres que na descrição, mas prédios imensos, e que eles avisam no livro, não podemos dar o nome.
mas eu posso dar um nome baseado no nome, em palavras que vocês têm. Então, em primeira instância, o primeiro prédio é o Torre da Vida, a Torre da Vida Dormente, que é onde se estudam os minerais. São vida, dormente. No México tem uma caverna que são cristais gigantescos e eles cicatrizam. Quando quebra, aparece uma movimentação de cicatrização. É uma coisa que está fora do nosso conhecimento ainda, mais detalhado. A segunda torre é a torre da vida sonhadora. É ali que se estuda a profundidade extrema, os vegetais. É uma vida sonhadora, ainda não é consciente. Sonhador, estou sonhando. A Torre da Vida já despertando focaliza o estudo de todos os animais. Ali na descrição, não vou entrar no detalhe, senão não acabo hoje. Mas assim, lá você aprende que não tenha... Ai, eu odeio aranha, tenho medo de cobra. Todos saem entendendo da beleza daquele ser, da necessidade daquele formato, enfim, tudo é aprendido na Torre da Vida despertando. E a Torre da Consciência já focaliza o ser humano com tudo, qualidades, defeitos, o que precisamos saber, tudo sobre o ser humano. No centro de todas, tem um imenso prédio, que é a Torre da Vida Angélica. Aí já se estuda todas as formas no progresso maior, de vida, de progresso maior. É a coroa de todo o ensinamento. Vidas angélicas. Nós estamos nos movimentando para ser um dia anjos, anjos mensageiros. É um título. Espíritos infusos é o nosso futuro. Então, já nesta torre, vão ensinando quais são as qualidades divinas que ainda nos faltam ampliar, como, por exemplo, a ubiquidade que mencionei no último momento que estivemos juntos. Quando esses trabalhos precisam de algum lugar para pesquisa e tal, tem também uma cúpula, um local de material de pesquisa. Enfocando melhor a grande torre, vocês imaginem que ela é um quadrado, mas de parede dupla. Essa parede dupla, portanto, ela é oca. É um imenso quadrado que sobe até... Não tem telhado, dá para ver o céu, as estrelas, porque a ponta é o infinito, é a galáxia. E as paredes são duplas e em volta, assim, dá para ver que ali é um jardim, ali é a casa de alguém, ali é um departamento, aqui tem uma cachoeira, enfim, expliquei, mas não sei se dá para entender. Jardins, uma escadaria que sai de um ponto do prédio até o outro, no oco do prédio. Do lado de fora, aprende-se a sequência dos animais, a sequência dos minerais, a sequência de um lado como era, de um lado da avenida como está. Então, é uma faculdade. É uma faculdade. E ali naquela torre, todo mundo poderia pensar, nossa, com tantos... Não é apartamento de moradia, mas tem também moradias. Deve ser um barulhão. Não. O barulho de um local não interfere no outro e os assuntos se cruzam e aprende-se de tudo para a evolução. Uma coisa que eu gostaria de deixar falado, que eu gostaria que vocês procurassem em tudo aquilo, por exemplo, num coqueiro ou na folha de uma planta nascendo um pé de violeta, ou de uma couve
ou aquela couve, uma que é toda feita de bolinhas assim, esqueci o nome. Mas, enfim, em tudo, na natureza, os engenheiros cósmicos usaram a forma espiral. Nesta faculdade, aprende-se a raciocinar do formato espiral. Se os humanos deixarem à vontade uma planta trepadeira perto de um tutor, de um bambu, vocês vão perceber que sozinha a planta cresce, sobe em espiral. Vocês vão perceber que nas fotos que vêm da nossa galáxia, ela tem o formato espiral. O movimento também é sempre espiral, porque a Terra gira em torno de si mesma, mas anda, formando uma espiral. Os animais, enfim, tudo que é presente, o modo de pensar passa a ser em espiral. Nossa evolução é em espiral. Se nesta vida eu errei, ok, nós erramos mesmo. Nós vamos continuar subindo em espiral, e quando a gente chegar aqui de novo, acima de onde eu errei, nova oportunidade. Aí acertou, beleza, aplausos. Ou então, não ainda, tá bom, amadurece mais um pouco e aquela experiência vem de novo. Espiral. Ali eles aprendem que está no íntimo de tudo, o movimento dos átomos, enfim, a espiritualidade demonstra o que é o espiralado, o movimento espiralado na intimidade de tudo, tá? Com o tempo nós vamos pegando também maiores contatos, enfim. Nossos laboratórios aqui estão décadas de atraso do que está colocado no mundo espiritual. Com o plano da Terra, estamos em atraso. Anos vão acontecer até que a gente saiba muitos porquês. No departamento da ciência, nós vamos estudar tudo aquilo de investigação científica, de engenharia, que até agora pouca coisa já mostraram, mas ainda tem a energia solar. Tem, mas a bateria ainda não armazena. Temos a energia solar trabalhando, mas as baterias são imensas ainda e não armazenam muito. No futuro, eles vão descobrir como fazer baterias pequenininhas carregadas onde? No Sol. Percebem o que eu quero dizer? Ainda tem muita coisa para aprender. Então, nós temos que construir devagar o conhecimento, tudo muito lento, para ser dominado, para não haver dúvidas, e nesses laboratórios trabalham as grandes cabeças que já estiveram por aqui. Então, Madame Curie está junto de alguma recepção, alguma discussão junto com Einstein, estudando junto com Tesla, o Tesla falando sobre suas ideias de eletricidade, enfim, juntos, eles trabalham juntos e não tem esta coisa de orgulho. Eu sou o fulano, porque o outro também é o Beltrano, sabe? Cérebros simples, trabalhando em conjunto para o bem comum da humanidade, sabe? É muito diferente, nos altos planos não tem aquela coisa de a minha reputação é maior do que a sua, importa o que você fez, fulano ou Beltrano, o que você colaborou. Eu fui professora de matemática. Uau, uau, você achou pouco? Você ajudou grandes engenheiros chegarem lá. Então, nada, nenhum passinho, nenhum degrau da escada deixa de ter importância, certo? O homem encarnado não faz quase nada, na verdade, por ele próprio.
Tudo que tem sido descoberto vem desses grupos aí que não tem rivalidade entre eles. Essas besteiras humanas não existem do outro lado, nos planos mais elevados, tá? Então é assim que é o estudo. Eu trouxe uma pincelada de cada assunto e de cada forma de estudar, nos mais baixos planos, nos mais altos, nos vários temas, desde o que é mais horrível no planeta até é tema de estudo, colabora muito quem descobre coisas ali, porque vai ajudar a evolução da humanidade inteira, ciência é importante, enfim. Mas nós temos que entender que primeiro vem o conhecimento, lógico, mas e se não sai dali? Estudei, estudei, estudei e fiquei com aquilo, só não botei em prática, não realizei. A dificuldade não está no saber, porque vocês viram, temos memória. Mas e realizar depende de cada um de nós, tirar a prática, a preguiça, desculpa, tirar a preguiça, tirar aquele ranço de eu sou melhor do que aquilo, porque isso atrasa, não leva para frente. Então, saber olhar para o coletivo. O que adianta eu saber colocar em prática se o meu foco não é o coletivo, o bem do outro? Nossa, isso tudo é o que me ajuda a evoluir, por que eu vou ficar pensando em outra coisa que gira, gira e não sai do lugar? Então, a prática, sem a palavra ajuda você a saber, mas a prática nos ajuda a vencer a nós mesmos, as etapas, a nossa evolução. Então, o convite que vai ficar é: conhece sim, procure conhecer, mas depois veja como que você pode realizar alguma coisa, ensinar quem sabe menos. Tem sempre gente que sabe menos. Quem sabe e pode, jamais poderia deixar aquilo parado e perder uma oportunidade de sair por aí colaborando com a coletividade, sabe? Ensinar divinamente o caminho da verdade é a forma mais pungente, é a forma mais eloquente da gente se beneficiar ensinando alguém. Tem uma frase num dos livros do Pai Divino, Oswaldo Polidoro, que ele que traz a verdade, várias vidas já, ele falou assim: cristificar é ajudar a fazer Cristos. Tem que ser, porque se a gente sobe, quem é que vai ficar no nosso lugar, no plano onde a gente estava? Não importa onde. Então, alguém precisa estar no lugar, realizando, alguém que subiu também de mais baixo ainda, nessa movimentação de pegar ajuda do alto, mas ajudando quem está aí embaixo. Qual é a receita? Conhecer nos livros, beleza. O exemplo dos outros, precioso para o bem e para o mal, sem dúvida nenhuma. Mas a realização vai ser na coisa mais fácil e difícil de fazer, mexer no próprio íntimo, engolir orgulhos, assumir responsabilidades, voltar atrás, enfim, o nosso íntimo é o nosso foco sempre. Então, vamos conversar com Deus na nossa intimidade, manter a mente ligada a Ele, porque Ele está no fundamento de tudo, Ele é a nossa mirada de caminhada. Então, pensar em Deus o tempo inteiro, na dúvida do comportamento, Jesus, que é o nosso exemplo, ele faria, ele aconselharia, ele agiria desse jeito. Ele é uma medida construtiva para nós. Para a mulherada, a grande mãe faria isso, usaria essa roupa, teria feito isso com esta criança, enfim. E os trabalhos de fraternidade fala se não dá para todo mundo arranjar um cantinho para ser fraterno com alguém. Então, isso é uma receita que a gente pode incorporar no dia a dia, em todos os dias, aqui na carne e fora dela, aprendendo, ensinando sempre os outros,
procurando conhecer a verdade, como estamos fazendo, estudando cada vez mais, produzindo bem. Então, eu peguei uma frase, como sempre eu termino com uma frase para vocês e eu vou ler. Liberta-te das formas inferiores de culto espiritual, que não é legal mesmo. Ficar preso em coisas que atrasam a gente. Fica livre disso. E ficou livre disso, ensina. Coopera para que outros também se libertem. Tem o vício de, nossa, acender vela para o anjo da guarda é tudo de bom, mas teu anjo da guarda precisa da luz de uma vela. Você já parou para pensar nisso? A partir do momento que a gente entende que a vela é uma coisa exterior e que a tua conversa tem que ser íntima com o anjo da guarda que todos temos, ensina para o outro. Aos poucos a gente vai libertando a humanidade disso. Vela para emergência quando falta eletricidade é tudo de bom. Mas só para achar onde está o teu lampião que ilumina mais também, né? Enfim. A falsa fé, acreditar numa coisa que é falsa, é como comida podre, envenena. Porque você gasta teu tempo, joga todo o teu conhecimento e prática em cima de uma coisa que não presta, não é nutritiva para a alma. Só envenena. Falsear o emprego da sabedoria, você sabe da coisa e vai usar para onde não interessa, isso vai custar tão caro. Porque usar a cabeça para o erro, para desviar de alguém, é mexer na capacidade mental da própria pessoa em vida futura. Custa caro. Procura, já que tem competência para estudar, para conhecer, para viajar, usar só para o bem. Porque aquele que mais sabe, certamente, por mais, responderá. É a história da responsabilidade. Então é isso, eu espero ter pincelado como é estudar do outro lado. Fica faltando alguns estudos, o poder de criação eu vou entrar mais em detalhes, música, enfim, curar, mas no genérico, estudar do outro lado é tudo de bom. Se tem desencarnados, obviamente que tem. Escutando o que eu estou falando, corre. Procura crescer cada vez mais, saber mais, para ajudar mais. Fica aí a mensagem. Até a próxima. Maravilhoso.